Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV está se apresentando na invernada para ajudar no rodeio da boiada, trazendo uma tropa de cabeceira treinada e apetrechada para dar conta da lida boiadeira. E para começar o serviço com mestiço, junto com a nossa função novidadeira, a gente anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. Conforme já foi falado aqui mais do que uma vez, e disso os companheiros e companheiras fazendeiros estão perfeitamente saberizados, a China continua sendo a principal esperança de aumentar mais ainda a participação brasileira no mercado internacional de carne bovina, né? Mas repare bem, a amiga pecuarista, que o carretão do nosso setor exportador pode ter um outro e muito importante empurrão neste seu trieiro altista, por conta da situação atual da pecuária dos Estados Unidos da Norte América, que é, ao mesmo tempo, o segundo maior fornecedor mundial do produto e também o segundo maior comprador da nossa carne na praça. O caso é que o gigante nortista está enfrentando uma seca desastrosa e catastrófica nas suas principais regiões de criação, que além de provocar a morte de uma grande quantidade de animais, também está prejudicando demais a reprodução das suas matrizes. De acordo com o USDA, que é o equivalente ao nosso Ministério da Agricultura, lá no governo deles, né? Só neste 2023 recém-terminado, a redução do seu plantel de vacas parideiras deve ter chegado a nada menos que 1 milhão de cabeças. Enquanto isso, o consumo lá no seu mercado próprio continua em forte crescimento, sendo que, segundo os números mais recentes, entre 2015 e 2022, o aumento foi de quase 10%, o que é muita coisa considerando o tamanho da sua população. O resultado dessa conjuminação foi uma disparada no valor do gado terminado, que deve ter continuação agora no 2024, que acaba de ser começado. Isso quer dizer que a precisão dos frigoríficos para fazer o fornecimento para o mercado interno vai crescer mais ainda, e a solução só pode ser a importação. Por outro lado, tendo grande dificuldade para garantir o seu próprio abastecimento, a indústria estadunidense vai ter menos mercadoria para atender a sua freguesia estrangeira, que vai ter de bater em outras portas para não ficar com a câmara fria vazia. Pois então, o caso é de avisar logo para todo mundo que o Brasil está à disposição, com carne de qualidade, em quantidade e com preço excelente. E quem quiser pode encostar o navio no porto que a gente já manda carregar. Sabendo o que engorda o gado não é prosa nem reza, o boiadeiro que se preza não pode descuidar nem por um momento do abastecimento do galpão de insumos. E para ajudar a dar atendimento a esta precisão, a gente faz agora um resumo do noticiário apurado a respeito dos mais recentes acontecimentos neste mercado. Olá a todos, eu sou Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje eu trago informações de como que ficou a relação de troca entre a arroba do boi gordo e o farelo de soja. Bom, com a safra recorde de soja e também os esmagamentos em bom ritmo no ano passado, os preços do farelo de soja caíram. Em maio do ano passado, a gente observou o melhor período entre essa relação de troca por pecuarista. Naquele período, eram necessárias 8,8 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada do insumo. No entanto, no segundo semestre, já com um período de entre-safra, os preços do farelo de soja começaram a reagir aqui no mercado interno. E nesse mesmo período, a arroba do boi gordo teve uma forte desvalorização em decorrência do número de animais abatidos estar crescente. Em função disso, no segundo semestre, a relação de troca piorou na comparação com a primeira metade do ano. Fazendo uma análise um pouco mais recente, em dezembro de 2023, na comparação com dezembro de 2022, os preços do farelo de soja eles ficaram em torno de 20% menor nesse período. Já a arroba do boi gordo teve uma desvalorização de 15%. Com isso, a relação de troca por pecuarista melhorou em torno de 5%. Agora, para 2024, nesses primeiros dias, o que a gente tem acompanhado, o mercado tem acompanhado, é como que está o desenvolvimento da semeadura aqui na América do Sul. E a produção, a expectativa de produção é que vai ditar o ritmo de preços nesse começo de ano. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.
Sendo a nossa peonada sacudida na lida e decidida no serviço com mestiço, com certeza essa jornada poderia ser vencida numa só tirada. Mas para não judiar da boiada, antes de seguir em frente, a gente faz aqui uma rápida parada e volta para a estrada em instantes. Aguarde. Já faz muito tempo que as nossas companheiras mulheres fazendeiras estão dando exemplo de competência e dedicação no serviço com mestiço. E todo mundo que ganha a vida na lida de gado tem bem sabedência disso. Pois então, a nossa opinião aqui no Terra Viva DBO na TV é de que a gente tem muito para aprender com essa convivência. E para ajudar nesta função, o amigo boiadeiro está convidado a assistir à apresentação desta sessão intitulada Pecuarista em Prosa. Aprecie. Olá, seja bem-vindo ao Pecuarista em Prosa de hoje. Eu tenho um grande prazer de receber aqui no estúdio. Hoje nós temos a entrevista presencial com a Maressa Vilela, que já está aqui conosco. Maressa, seja muito bem-vinda. Ela vai contar um pouquinho sobre a história da fazenda dela, que fica no sul de Minas Gerais e também em Mato Grosso. E a gente vai falar bastante também sobre a importância hoje do produtor rural, do pecuarista, para o cenário global, né? Além de fornecedor, de grande produtor de alimentos, o Brasil tem se posicionado sempre numa posição estratégica na questão da segurança alimentar, energética e ambiental. Então, a gente vai falar sobre isso também, né, Maressa? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lília. É um prazer enorme estar aqui na DBO, no canal Terra Viva, e ter a oportunidade de contar um pouco da minha história. Que bom. Bom, então quero começar falando sobre a sua história, né? Conta um pouquinho para a gente, porque você começou com o seu pai na época para reflorestar a propriedade, não foi exatamente na pecuária propriamente, né? Conta para a gente. Bom, logo que eu me formei em Direito, em São Paulo. Eu sou nascida e crescida aqui, mas sou, no mínimo, a 4ª geração de estar trabalhando na terra. E tem até quem diga da família que acho que é a 6ª. Mas aí eu fui fazer um reflorestamento, fui implantar um projeto de reflorestamento de teca no Mato Grosso. E aí eu brinco que junto com as árvores, minhas raízes cravaram lá e eu acabei me tornando pecuarista. Meu pai, no momento, me deu 50 novilhas, levou no curral de surpresa, apartou lá, tinha um lotão, me deu, e daí eu comecei a ter esses meus projetos pessoais dentro da fazenda e também contribuir com o trabalho do meu pai, já de melhoramento genético e dando continuidade. Bacana. Hoje vocês produzem também, né? Além dos animais, fazem um trabalho importantíssimo de melhoramento genético. Eu queria que você contasse pra gente. E tem também milho, né, para a produção de silagem. Então, qual o principal negócio hoje? Quais raças que vocês criam também? O nosso principal negócio, o nosso carro-chefe é venda. Eu brinco que a gente trabalha para os produtores de leite. A gente faz um melhoramento genético muito criterioso com a raça Gir leiteiro. E, através dela, a gente produz o Girolando meio sangue, que nós acreditamos que é o melhor grau de sangue e raça para produzir no clima do Brasil e nos trópicos. Então, o nosso trabalho vai no Gir, a gente produz leite para identificar nossas melhores doadoras, né, na questão também de produção de leite, faz a FIV com o holandês. Então, a gente trabalha muito com transferência de embrião e produz esses animais girolando, meio sangue, que a gente cria, recria, emprenha e vende as novilhas prenhas já de embrião também. E trabalhamos também com genética de Nelore, para gado de corte, e com cruzamento industrial, aí Nelore comercial mesmo, com Angus. Então, a gente trabalha bastante a heterose, que é impressionante, é nítido como esse choque de sangue traz muitos benefícios para o gado. Verdade, quais são alguns desses benefícios? Assim, eles se criam melhor, eles resistem melhor. Por exemplo, falando do gado de leite, o girolando meio sangue, quanto mais você aproxima do holandês, mais ele sente as temperaturas, mais ele não... Se você não tiver ali uma produção muito estruturada, a vaca, se ela ficar sem comer 1 dia, 2 dias, ela já quebra a produção. Então, o girolando meio sangue, ela aguenta um pouco mais de desaforo, podemos dizer isso, que ela tem ali muitas características da rusticidade do zebu. Então, você junta o zebu com o holandês e dá um produto extremamente produtivo
no balde, né? Que é o que o produtor de leite quer. É bom para o animal, né? Para o criador também, porque ele tem ali um animal muitas vezes mais resistente, né? Diversificado. E para o consumidor final também, aí, claro, porque aí tem todo esse retorno. Conta para mim um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem para testar os animais, o que vocês fazem da genética testada. Vocês têm também todo esse trabalho junto com a ABCZ, né? A importância do pecuarista se preocupar também com cada passo. Muito boa a tua pergunta, Lilian, que eu tenho a oportunidade de contar o quão complexo é você ter um gado puro. E daí, falando especificamente do GIR, a gente faz pesagens mensais na fazenda do leite que aquela matriz produz. A BCZ manda um técnico, é tudo documentado, certificado e ao final da sua lactação, em 305 dias ou até 365 dias, você recebe um laudo com a lactação oficial daquele animal. Sendo que quando, por exemplo, a gente faz FIV também para produzir gado puro, a gente precisa mandar a amostra do bezerro que nasce para o laboratório para provar que ele é realmente aquele através de DNA. Tem um registro de nascimento que o técnico vai lá validar, tem um registro definitivo que quando o animal tem mais ou menos 1 ano e meio, ele vai ali para testar que o animal está se desenvolvendo bem. Então, realmente é um diferencial muito grande quando você trabalha com animais registrados, né? O girolando, a gente não pode falar que ele é um animal puro, ele é um puro sintético, porque como ele mistura raças, ele não é um puro de origem, ele é um puro sintético. No caso do girolando, é os 5/8, né? Que você vai tendo vários graus de sangue para chegar nos 5/8. Não é o nosso trabalho, o nosso foco é o GIR para produzir o girolando, e que é o que a gente mais acredita no Brasil para a produção de leite. É muito interessante. Olha quanta complexidade que é, né, uma criação, uma pecuária, e quantas oportunidades também. E aí eu queria aproveitar aqui a nossa reta final, porque passa voando, né, o tempo, Marissa. Voando. Porque a Marissa, ela também é coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da Sociedade Rural Brasileira, que faz um trabalho muito importante com o IPA, o Instituto Pensar Agro, em Brasília, né, que tem feito também um trabalho muito bom. Eu queria que você trouxesse para a gente, dentro dessa experiência que você tem tido, né, com a SRB, com o IPA, a importância hoje do pecuarista, do produtor, do empresário rural, dentro desse contexto que a gente fala sobre segurança alimentar, segurança energética, segurança ambiental, porque é muito mais do que produzir alimentos, né? Muito mais, Lilian. Realmente o tempo fica curto aqui para a gente falar de tanta coisa, mas eu enxergo hoje o fazendeiro, o proprietário de terra, o produtor rural, ele vai muito além do que produzir carne, do que produzir leite, do que produzir grãos ou fibras. A gente está ali com potencial de produzir, a gente já vê muitos produtores hoje produzindo energia, né? Tem o biogás, tem a questão de colocar um parque eólico dentro da fazenda, tem os serviços ambientais que a gente presta, que o carbono é mais mas tem a biodiversidade, tem até a paisagem, é um serviço ambiental, a nossa responsabilidade com a água, em proteger as nascentes, os rios. Então, realmente o produtor rural e o proprietário de áreas rurais, né, a nossa indústria a céu aberto, tem um potencial e uma responsabilidade muito maior do que como era antes, né? A gente está sempre evoluindo como é o esperado, né? E aí, até pegando esse gancho, Lili, acho interessante a gente falar que o nosso rebanho, ele diminui e a nossa produtividade, de leite no caso, e a nossa produtividade aumentou. Isso, sem dúvida nenhuma, é por conta da genética. E daí, falando de carne também e de pastagem, a gente vê que as áreas de pecuária, a agricultura vem tomando, a gente diminui na área de pastagem, mas, ao mesmo tempo, aumenta a carne que a gente produz. Inclusive, a qualidade, né? Nos últimos 2 anos, eu vi um dado que os animais abatidos foram 14% mais pesados do que antes. Então, acho que é uma evolução constante, né? O produtor precisa estar antenado, precisa ter tecnologia, precisa enxergar como é feito hoje, que esse tempo de só produzir carne, ou só produzir leite, ou só produzir uma coisa, se foi. Hoje a gente tem que
produzir muito mais ambiental, alimento, energia, muito mais do que só uma coisa. Tem que se aprimorar cada vez mais para atender as novas exigências do mercado também, né? Marissa, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria fazer um registro aqui que você também é coordenadora da parte de comunicação do Núcleo Feminino do Agronegócio, né? Então, deixa um recado aí para os pecuaristas de forma geral, em especial para as mulheres. Sem dúvida, eu tenho uma honra muito grande de estar no NFA, que é o Núcleo Feminino do Agronegócio, é a primeira associação. Hoje a gente vê muitos grupos, né, de mulheres, mas o NFA nasceu há 13 anos já, desde 2010, e mostra como a mulher tem força, como a mulher faz a diferença quando ela está presente, quando ela está na gestão. Então, um beijo especial às mulheres produtoras e ao NFA, né, que é do coração. Tá certo. Muito obrigada, Marissa. Esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Volto com você. Passando agora pela entrada do Retiro da Ramada, a primeira metade da jornada já está vencida e a comitiva vai fazer aqui a nossa parada costumeira. E quando a gente voltar para enfrentar a parte derradeira da empreitada, o nosso tempo será ocupado com a discussão da situação atual do boi gordo e da evolução real da sua cotação, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira: com o consumidor brasileiro vasqueiro e retirado do mercado por motivo de apertamento financeiro, o movimento no balcão do açougue está mais fraquinho do que filhotinho de tico-tico que a chuva derrubou do ninho, e a nossa Praça Boiadeira fechou a semana abrideira do Ano Novo padecendo de novo de febre paradeira. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de alguns instantes, aguarde. Com a boiada cumprindo a derradeira pernada dessa jornada e a peonada tendo já a visão da estação onde será feita a embarcação, a gente aperta o passo do mestiço e corre com o serviço para dar tempo de fazer antes a recitação do noticiário e do comentário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. Pois a respeito do caso passado no Eito nesta sexta-feira, que foi a fechadeira da primeira semana deste 2024, que acaba de ser começado, o que tem para ser contado é que, como aliás já era perfeitamente esperado por todo mundo no mercado, a nossa Praça Boiadeira continuou padecendo de forte febre paradeira. Conforme já é do conhecimento dos companheiros e companheiras fazendeiros, o consumidor não mudou o seu procedimento costumeiro de gastar dinheiro nas festas e depois começar o ano com um orçamento apertado, né? A questão é que, junto com os votos e a esperança de um novo tempo, cheio de alegria e bonança, em janeiro o trabalhador brasileiro recebe também um balaio e meio de boletos de cobrança, os normais e os extraordinários, como matrícula e material da escola das crianças e ainda os impostos da casa e do carro, para quem tem, né? Além disso, muita gente prefere esta época do ano para tirar férias do serviço, o que ajuda a diminuir a demanda e o movimento no balcão do açougue e a aumentar a solidão do dono do estabelecimento. De qualquer maneira, repare a companheira pecuarista que o setor varejista está fazendo um balanço bem positivo do resultado das vendas de carne deste dezembro recentemente terminado, que acabou sendo melhor do que os seus correspondentes dos anos passados. Pareando esse trechinho já vencido no primeiro mês do 24, com o derradeiro do 23, o preço médio dos cortes do produto desossado teve uma ligeira alta de 0,8%. Mas na conta dos últimos 12 meses, o que aconteceu foi uma queda de 10,4%. Já nos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás, o valor da mercadoria ficou estável nos estados consultados, por motivo de ausência da freguesia. Ao mesmo tempo, no comércio atacadista de carne sem osso, aqui na Praça Paulista, a cotação média subiu 0,2% na comparação semanal e 1,4% em relação ao que tinha sido registrado no mês passado. Esticando agora a vista logo ali na frente, a previsão dos especialistas é de que, por conta da inapetência da população, o mercado de carne deve pegar um trieiro baixista, tanto no varejo quanto no atacado. Por outro lado, mesmo estando relativamente sossegado em relação à sua programação de serviço, o dono do frigorífico continua prestando muita atenção no rumo que está sendo tomado pelo carretão. Isso porque a câmara fria ainda está mais para cheia do que para vazia, né? Mas o estoque andou diminuindo nestes últimos dias. Ainda não está na hora, mas se fosse para fazer a reposição agora,
a situação ficaria complicada para o lado do comprador de boiada, porque o fazendeiro passou o cadeado na porteira e saiu pelo mundo afora para aproveitar o lado bom da vida e vai demorar para retornar à lida. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações só em 3 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que, desta vez, a arroba caiu em 2 dessas praças e só em uma única e solitária ela foi na direção contrária. Esta uma foi o Rio de Janeiro, onde a vaca subiu para R$ 207, a prazo, mas ainda para descontar o fundo rural. Já no sudeste de Mato Grosso, o boi piorou para R$ 211. E no Espírito Santo, a fêmea foi rebaixada para R$ 203. Para a viola poder chorar que nem gente, o vivente precisa saber temperar. Mas para ter sucesso nessa empreita, carece de seguir direito cada passo da receita. A primeira coisa é pegar com jeito no braço dela e encostar no peito, correndo a mão no bordão, no traço e na toeira. Depois é só pinicar de leve para parear no compasso das batidas do coração. E quando o bojo começar a respirar também, na mesma toada, nessa hora ela vai estar pronta e preparada para ser a sua parceira para a vida inteira. Esta prosinha rimada que acabou de ser recitada aqui, assim como mais de 800 outras que eu fiz sem mais nenhuma pretensão, além de recitar aqui no fechamento da nossa função, para fazer a louvação da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira, hoje estão todas publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, lidos, relidos, recitados e cantados pelos companheiros e companheiras, boiadeiros e violeiros ou não do Brasil inteiro. Se o amigo e a amiga ainda não leram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda me procurar lá no Facebook. E tendo já contado e explicado os casos acontecidos na lida e no mercado, a gente pede licença para fazer a retirada e na despedida já fica combinada, se for do gosto da companheirada, a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6 horas e às 8h30 da manhã e também às 7h25 da noite. Um abraço, um lindo final de semana para todo mundo e até lá então.